Doente de resfriado, eu deixei cair minhas luvas na entrada do prédio. Uma mulher misteriosa as pegou e disse baixinho: "Se você entrar por esta porta hoje, você não sai de volta." Eu ri nervosa. Que absurdo! Peguei minhas luvas e fui trabalhar, mas durante o dia inteiro eu não consegui esquecer o rosto daquela mulher. O jeito como ela me olhou, como se estivesse com pena de mim, como se soubesse que algo terrível ia acontecer. Fiquei no trabalho até tarde, talvez por medo, talvez por intuição, mas quando voltei para casa e abri a porta do apartamento, eu congelei de horror e entendi que aquela estranha não era louca. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. E só um aviso: essa história contém alguns elementos ficcionais para fins de entretenimento, mas a mensagem que eu quero passar é muito real. Vamos lá. Meu nome é Carmen. Tenho 54 anos, e essa é a história de como eu quase morri nas mãos do homem que jurou me amar para sempre. Uma história de traição, ganância e de como uma estranha salvou minha vida. Acordei naquela manhã de julho com a garganta em frangalhos. Era como se eu tivesse engolido cacos de vidro durante a noite inteira. O nariz completamente entupido, a cabeça pesada, o corpo todo dolorido. Terceiro dia dessa gripe maldita e, em vez de melhorar, parecia que estava piorando. Abri os olhos devagar. O quarto ainda estava escuro, mas pela fresta da cortina dava para ver aquele clarão cinzento típico das manhãs de inverno em Curitiba. Devia ser umas 6 horas. O despertador ainda não tinha tocado. Virei a cabeça no travesseiro. Valdir dormia do meu lado, roncando baixinho, enrolado no cobertor como sempre fazia. Em 26 anos de casamento, eu nunca tinha conseguido fazer esse homem dividir o cobertor direito. No começo, eu achava engraçado. Depois virou costume. E agora era só mais uma coisa que eu tinha parado de notar. Fiquei olhando para ele por um momento. 58 anos, os cabelos grisalhos rareando no topo da cabeça, a barriga que tinha crescido nos últimos anos, a papada que ele tentava esconder deixando a barba por fazer. Não era mais o homem bonito com quem eu tinha me casado, mas eu também não era mais a moça de 28 anos que ele tinha levado para o altar. O tempo faz isso com a gente. Transforma tudo: os corpos, os rostos, os sentimentos. Sentei na beira da cama devagar, sentindo a tontura da febre. Precisava tomar um remédio, beber um chá quente, tentar sobreviver a mais um dia. Na distribuidora de materiais elétricos onde eu trabalhava há 16 anos, estávamos em época de inventário. A outra auxiliar tinha viajado e eu estava sozinha para dar conta de tudo. Não podia faltar. Calcei os chinelos e fui caminhando até o banheiro, me apoiando nas paredes. O espelho não teve piedade. Me mostrou uma mulher cansada, com olheiras fundas, a pele pálida, os cabelos desgrenhados. 54 anos. Quando foi que eu fiquei assim? Lavei o rosto com água gelada, escovei os dentes sem sentir gosto de nada e fui para a cozinha preparar um chá. O apartamento estava em silêncio. Aquele silêncio pesado das manhãs de inverno, quando o frio parece abafar todos os sons. Morávamos no quarto andar de um prédio antigo, no portão, sem elevador, num apartamento que a gente tinha comprado logo depois de casar. 26 anos no mesmo lugar. As mesmas paredes, os mesmos móveis, a mesma rotina, a mesma solidão. Liguei a luz da cozinha e coloquei água para ferver. Enquanto esperava, fiquei olhando pela janela. O pátio do prédio estava coberto de geada. Os carros estacionados tinham uma camada branca no para-brisa, e o termômetro do lado de fora, aquele que Valdir tinha instalado anos atrás, marcava 4 graus. Curitiba em julho, o frio que entra nos ossos e não sai mais. Pensei no Caio, meu filho, lá longe nos Estados Unidos. Em Boston, ele estava construindo a vida dele com a Letícia, trabalhando, fazendo planos, sonhando com o futuro. E eu aqui, do outro lado do mundo, sentindo uma falta que doía no peito. 3 anos que o Caio tinha ido embora. 3 anos que eu acordava nesse apartamento vazio, sem o barulho dele pela manhã, sem as reclamações sobre a faculdade, sem os abraços apertados antes de sair. A gente se falava toda semana por vídeo, mas não era a mesma coisa. Eu sentia falta do meu menino. Uma falta que doía no peito todos os dias. A chaleira começou a apitar.
Desliguei o fogo e preparei meu chá com uma colher generosa de mel. O vapor subiu quente e eu aproximei o rosto, tentando respirar um pouco daquela umidade. Foi aí que ouvi os passos no corredor. Valdir apareceu na porta da cozinha, de cueca e camiseta, coçando a barriga, os olhos ainda inchados de sono. "Bom dia, amor", ele disse. Acordou cedo. Estranhei. Valdir normalmente dormia até tarde. Como corretor de seguros autônomo, ele fazia os próprios horários, e horário de inverno significava ficar debaixo das cobertas o máximo possível. "Não consegui dormir direito", respondi, a voz saindo arranhada. "Essa gripe tá me acabando." Ele se aproximou e, para minha surpresa, colocou a mão na minha testa. "Você tá quente? Febre?" "Acho que sim. Você não devia ir trabalhar hoje, Carmen. Fica em casa, descansa." Olhei para ele desconfiada. Fazia quanto tempo que Valdir não demonstrava esse tipo de preocupação? Meses? Anos? A gente tinha caído naquela rotina de casamentos longos, cada um no seu canto, cada um com suas coisas. Ele no trabalho dele, eu no meu. Dormindo na mesma cama, mas vivendo como dois estranhos educados. "Não posso faltar", eu disse. "É época de inventário." "Mas você tá doente." "Eu sei, mas não tem jeito." Ele suspirou e foi até o armário pegando uma caneca. "Deixa eu fazer um chá para você levar na térmica", ele disse. Pelo menos isso. Agora eu estava realmente confusa. Valdir oferecendo para fazer alguma coisa para mim? Isso não acontecia há anos, literalmente anos. Eu que sempre fazia tudo: o café, o almoço, a janta, a limpeza, a roupa. Ele contribuía com dinheiro, claro, mas o trabalho da casa era todo meu. "Tá bom", eu disse devagar, observando ele se movimentar pela cozinha. Ele colocou água para ferver de novo, pegou a térmica velha que a gente tinha desde que o Caio era pequeno, preparou o chá com uma eficiência que me surpreendeu. Será que ele fazia essas coisas quando eu não estava em casa? "Que horas você volta hoje?" ele perguntou casualmente. "Por quê?" "Nada, só perguntando. Pensei em fazer uma sopa para quando você chegar." Agora eu tinha certeza de que algo estava errado. Valdir não cozinhava. Nunca. Em 26 anos de casamento, eu podia contar nos dedos as vezes que ele tinha feito alguma coisa na cozinha. E todas tinham sido desastres. "Você? Fazer sopa?" Ele deu de ombros com um sorrisinho sem graça. "Posso tentar, né? Você tá doente, quero ajudar." Olhei para ele tentando entender. Será que estava se sentindo culpado por alguma coisa? Será que era aniversário de casamento e eu tinha esquecido? Não, nosso aniversário era em março. "Vou tentar voltar umas 6, eu disse finalmente. "Talvez mais tarde, depende do inventário." 6 horas, ele repetiu. "Tá bom." Ele pareceu satisfeito com a resposta. Anotou mentalmente como se fosse importante. E então fez uma coisa que me deixou ainda mais confusa. Veio até mim e me abraçou. Um abraço de verdade. Apertado. Demorado. Eu não lembrava a última vez que a gente tinha se abraçado assim. A gente dormia junto, mas não se tocava. Era como viver com um colega de quarto. "Você tá bem, amor?" ele perguntou baixinho, ainda me abraçando. "Parece cansada." "Tô com gripe, Valdir. Normal." "Volta cedo hoje, tá? Descansa." Ele se afastou e me olhou de um jeito estranho, intenso, como se estivesse tentando memorizar meu rosto. "Te amo, viu?" ele disse. "Não esquece disso." "Te amo." Fazia quanto tempo que ele não dizia essas palavras? 1 ano? Mais? A gente tinha parado de dizer essas coisas em algum momento e eu nem tinha percebido quando. "Também te amo", respondi automaticamente. Ele sorriu e saiu da cozinha, me deixando sozinha com meu chá e minha confusão. Fui me arrumar para o trabalho ainda pensando naquele comportamento estranho. Abri o guarda-roupa e comecei a separar as camadas de roupa. Em Curitiba, no inverno, a gente se veste feito cebola. Uma camada por cima da outra porque o frio é traiçoeiro. Camiseta térmica, blusa de lã, casaco grosso, calça jeans forrada, meia de lã, cachecol. E então, no bolso do casaco, meus dedos encontraram as luvas. Parei no momento em que as toquei. Aquelas luvas não eram luvas quaisquer. Minha mãe tinha tricotado elas para mim 10 anos atrás, pouco antes de morrer. Eram luvas simples, de lã verde escura,
com os dedos já meio deformados de tanto uso. Eu podia ter comprado luvas novas 1000 vezes, mas nunca consegui me desfazer daquelas. Era como se minha mãe ainda estivesse segurando minhas mãos. Mãe! Sussurrei para o nada, apertando as luvas contra o peito. A senhora faz tanta falta. 10 anos que ela tinha morrido. Câncer. Foi rápido. 3 meses entre o diagnóstico e o fim. Ela nunca viu o Caio se formar, nunca conheceu a Letícia, nunca soube que o neto ia morar nos Estados Unidos. Tantas coisas que ela perdeu. Guardei as luvas no bolso e terminei de me arrumar. Quando estava pronta para sair, Valdir apareceu de novo na porta. Esqueceu a térmica, ele disse, me entregando o chá quente. Ah, obrigada. Carmen. Ele hesitou, me olhando daquele jeito estranho de novo. Que foi? Nada. Só, se cuida. Eu me preocupo com você. E então, antes que eu pudesse responder, ele me abraçou de novo. Me abraçou por trás, apoiando o queixo no meu ombro, me apertando contra ele. Senti a mão dele roçar na minha bolsa, que estava pendurada na cadeira ao lado, mas não dei importância. Te amo, ele sussurrou no meu ouvido. Nunca esquece disso. Fiquei parada, sem saber o que fazer. Aquilo era tão fora do normal que me deixava desconfortável. Demos uns tapinhas nas costas dele. Tá tudo bem, Valdir? Tá tudo bem. Ele me soltou e eu saí, mais confusa do que nunca. A escada do prédio estava gelada. Desci os 4 andares devagar, me segurando no corrimão porque a cabeça ainda rodava um pouco. Conhecia cada degrau daquela escada, cada rachadura no corrimão, cada mancha de umidade na parede. 26 anos subindo e descendo. Quando cheguei ao térreo e empurrei a porta de vidro do prédio, o frio de Curitiba me acertou em cheio. Era aquele frio úmido que entra nos ossos, que faz as juntas doerem. Tinha geada no chão, nos carros, na grama raquítica do jardim. Enfiei as mãos no bolso para pegar as luvas e, na pressa, uma delas escapou. A luva verde da minha mãe caiu bem numa poça d'água gelada perto da entrada. Ai! Resmunguei, me abaixando para pegar. Mas alguém foi mais rápida. Uma mão apareceu na minha frente e pegou a luva antes de mim. Levantei os olhos e vi uma mulher que eu nunca tinha visto. Ela devia ter uns 45 anos. Cabelo castanho preso num coque, roupa social por baixo de um casaco preto, bolsa de couro no ombro. Parecia uma funcionária de escritório qualquer, dessas que a gente cruza na rua sem prestar atenção. Obrigada, eu disse, estendendo a mão para pegar a luva de volta. Mas ela não devolveu. Ficou me olhando de um jeito estranho, intenso, como se estivesse tentando ler alguma coisa no meu rosto. A senhora mora nesse prédio? Ela perguntou. Moro. Por quê? A mulher olhou para a porta do prédio, depois para mim de novo, e então disse uma coisa que mudou minha vida para sempre. Se você entrar por esta porta hoje, você não sai de volta. Eu pisquei, sem entender. Como assim? Você me ouviu. A voz dela era baixa, firme, quase um sussurro. Não entre por essa porta hoje. Não volte para casa. Mas quem é a senhora? Do que está falando? Ela me entregou a luva molhada e deu um passo para trás. Eu não posso dizer mais nada. Só... Não volte cedo. Fica no trabalho até tarde, o máximo que puder. E antes que eu pudesse fazer mais perguntas, ela deu as costas e saiu andando rápido, dobrando a esquina do prédio e desaparecendo. Fiquei parada feito uma idiota, com a luva pingando na minha mão, o coração acelerado, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Quem era aquela mulher? O que ela quis dizer com aquilo? Era algum tipo de ameaça? Uma piada de mau gosto? Curitiba é uma cidade grande. Tem gente estranha em todo lugar. Provavelmente era só uma maluca que tinha resolvido me assustar sem motivo. Sacudi a luva tentando tirar o excesso de água e vesti as duas, mesmo com uma molhada. Tinha que ir trabalhar. Não podia ficar ali parada pensando em bobagem de gente doida. Mas enquanto caminhava até o ponto de ônibus, as palavras daquela mulher ficaram ecoando na minha cabeça. Se você entrar por esta porta hoje, você não sai de volta. O ônibus demorou mais que o normal. Fiquei no ponto tremendo de frio, tossindo, sentindo a febre queimar por baixo de todas aquelas camadas de roupa. Enquanto esperava, peguei o celular e olhei a tela. Nenhuma mensagem do Caio ainda. Em Boston devia ser madrugada.
Ele provavelmente estava dormindo abraçado com a Letícia, sonhando com a vida que estava construindo do outro lado do mundo. Pensei em ligar para ele, mas desisti. Não queria preocupá-lo com essa história maluca da mulher misteriosa. Ele já tinha tanta coisa na cabeça: o trabalho, o noivado, os planos de futuro. Não precisava ficar se preocupando com a mãe doente e paranoica. O ônibus finalmente chegou, lotado como sempre. Me espremei entre os outros passageiros, consegui um lugar perto da janela e fiquei olhando a cidade passar. Os prédios cinzentos, as pessoas andando encolhidas contra o frio, as vitrines das lojas anunciando liquidação de inverno. Pensei em ligar para o Valdir, contar sobre a mulher estranha, mas ele ia achar que era bobagem, ia rir de mim. Curitiba tá cheia de maluca, ele ia dizer, e ele provavelmente estaria certo. Mesmo assim, liguei. Oi, amor! Ele atendeu no segundo toque. Esqueceu alguma coisa? Não, é que aconteceu uma coisa estranha agora. Contei para ele, sobre a mulher, sobre o aviso. Ele riu, como eu tinha previsto. Carmen, deve ser alguma doida que escapou do hospício. Ignora isso. Mas ela parecia tão séria. Essas são as piores. Vai trabalhar e esquece. Depois a gente conversa. Tá bom. Beijo. Beijo. Te amo. De novo, o te amo. 2 vezes na mesma manhã. Desliguei o celular e fiquei olhando pela janela, sem conseguir parar de pensar. Alguma coisa estava errada. Eu não sabia o quê, mas sentia no fundo do estômago. A distribuidora de materiais elétricos onde eu trabalhava ficava no bairro Rebouças. Era um galpão grande, cheio de prateleiras com fios, cabos, tomadas, disjuntores, tudo o que você possa imaginar de material elétrico. Eu trabalhava lá há 16 anos, sempre na mesma função, auxiliar administrativa. Cheguei às 8h15, um pouco atrasada por causa do ônibus. Simone, minha amiga de trabalho, já estava na mesa dela. Nossa, Carmen, você tá péssima, ela disse assim que me viu. Obrigada, Simone, também te amo. Sério, você tá branca feito papel. Essa gripe não passa? Tá piorando. Ela se levantou e veio colocar a mão na minha testa. Você tá ardendo em febre. Por que veio trabalhar? Inventário, não posso faltar. Simone revirou os olhos. Me conhecia bem demais. Pelo menos toma um remédio. Tem dipirona na gaveta. Tomei a dipirona com o chá da térmica e me sentei na minha mesa, tentando focar no trabalho. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Ficava voltando para a mulher misteriosa, para o aviso, para o comportamento estranho do Valdir. Simone, chamei. Posso te contar uma coisa? Claro. Contei tudo. A mulher na porta do prédio, as palavras dela, a sensação estranha. Simone me ouviu com atenção, a testa franzida. Que estranho, ela disse. Você nunca viu essa mulher antes? Nunca. Será que é vizinha nova? Pode ser. Mas que vizinha chega e fala uma coisa dessas? Simone ficou pensativa. Olha, Carmen, provavelmente não é nada. Mas sabe o que eu acho? Fica até mais tarde hoje. Por garantia. Por quê? Sei lá. Vai que essa mulher sabe de alguma coisa. Melhor prevenir, né? Era um conselho bobo. Superstição. Mas por algum motivo, ele ficou na minha cabeça. O dia foi passando devagar, como sempre acontece quando a gente está doente e querendo ir embora. Trabalhei no piloto automático, conferindo planilhas, contando produtos, anotando discrepâncias. Na hora do almoço, fui para a cantina e pedi uma sopa. Não senti gosto de nada, mas pelo menos o calor aliviou a garganta. Enquanto comia, conferi o celular. Tinha 3 mensagens do Valdir. A primeira: que horas você sai mesmo? A segunda: não esquece de me avisar quando estiver vindo. A terceira: te amo, minha vida. Franzi a testa. Valdir nunca mandava tantas mensagens assim. A comunicação dele durante o dia era praticamente zero, cada um no seu canto. Por que essa insistência toda em saber meu horário? Vou demorar, digitei de volta. Inventário grande, talvez só às 9 ou 10. A resposta veio quase imediata. Tá bom, amor, se cuida. Guardei o celular com uma sensação ruim no estômago. Às 3 da tarde, meu celular tocou. Era o Caio. O coração deu um pulo. Meu filho nunca ligava nesse horário. Em Boston ainda era hora do almoço. Caio, tudo bem? Oi, mãe.
A voz dele, tão familiar, tão longe. Tô bem, sim. É que acordei cedo hoje e lembrei que não tinha ligado essa semana ainda. Ah, filho, que bom ouvir sua voz. A senhora tá com a voz estranha. Gripe ainda? Terceiro dia já. Não quer passar. Mãe, vai pro médico! Não precisa. É só gripe. Ele suspirou do outro lado da linha. Conhecia bem a teimosia da mãe. E o pai? Como tá? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei no Valdir, nos abraços estranhos, nas mensagens insistentes. Tá bem, menti. Normal. Manda um abraço pra ele. Eu tô com saudade. Mando, filho. Mãe! Que foi? A senhora parece preocupada. Tá acontecendo alguma coisa? Eu queria contar. Sobre a mulher misteriosa, sobre o pressentimento ruim, sobre o comportamento estranho do pai dele. Mas não queria preocupá-lo. Não, filho. Tô só cansada. A gripe tá me acabando. Vai pra casa descansar, então. Não posso. É época de inventário. Mãe, a senhora se mata nesse trabalho. Ele suspirou. Quando eu estiver ganhando bem, a senhora vai parar de trabalhar. Filho, eu gosto de trabalhar. Sei. Olha, eu preciso ir. A Letícia tá me chamando pro almoço. Te amo, mãe. Também te amo, filho. Mais do que tudo. Beijo. Beijo. Desliguei e fiquei olhando para a tela do celular. A foto de fundo era uma selfie que a gente tinha tirado no aeroporto, no dia que ele embarcou para os Estados Unidos. Os dois sorrindo, os olhos marejados, fingindo que estava tudo bem. 3 anos. Parecia uma eternidade. Às 4h30, Simone veio até minha mesa com uma cara estranha. Carmen, posso te contar uma coisa? Claro. Ela olhou em volta, verificando se ninguém estava perto, e puxou uma cadeira. Olha, eu não sei se devo dizer isso. Talvez seja bobagem. Mas depois daquela história que você me contou de manhã, da mulher misteriosa... O que foi, Simone? Ela respirou fundo. Semana passada eu fui naquela loja de tecidos no centro, perto do shopping Estação, e vi o Valdir. Meu marido? É, ele estava num café ali na esquina, com uma mulher. Senti o estômago gelar. Uma mulher? Loira, mais nova, uns 30 e poucos, bem arrumada. Pode ter sido uma cliente, ele é corretor de seguros, vive encontrando com gente. Pode ser, Simone mordeu o lábio, mas Carmen, ele estava segurando a mão dela. O chão pareceu se mover debaixo dos meus pés. Segurando a mão? É, e eles estavam conversando bem juntinhos, sabe? Cabeça com cabeça. Não parecia reunião de trabalho. Fiquei em silêncio, tentando processar. Eu não queria te contar, Simone continuou. Achei que podia ser impressão minha, mas depois do que você falou sobre ele estar estranho hoje, sobre a mulher misteriosa, eu achei que você devia saber. Você tem certeza que era ele? Absoluta. Ele até estava com aquela jaqueta de couro marrom que ele usa direto. A jaqueta de couro. Presente que eu dei para ele no aniversário de 50 anos. Obrigada por me contar, Simone. Você tá bem? Tô, só processando. Ela apertou minha mão. Pode não ser nada. Pode ser só uma amiga. Não tira conclusões precipitadas. Tá bom. Mas por dentro, as peças estavam começando a se encaixar. O comportamento estranho. Os te amo excessivos. As perguntas sobre meu horário. E agora, uma mulher loira num café. A mulher misteriosa tinha razão? Tinha alguma coisa acontecendo que eu não sabia? Às 5 da tarde, Paulo Eduardo, meu chefe, passou pela minha mesa. Carmen, você tá com uma cara péssima. Gripe, seu Paulo. Vai pra casa, descansa. Pensei na mulher misteriosa. Não volta pra casa. Na verdade, seu Paulo, eu posso ficar até mais tarde. Quero adiantar o inventário. Ele me olhou surpreso. Tem certeza? Você mal tá conseguindo ficar de pé. Tenho. Prefiro terminar logo. Ele deu de ombros. Se você quer, mas não exagera. Ele foi embora e eu continuei trabalhando. Às 6 horas, mandei mensagem pro Valdir. Vou demorar mais. Talvez 10, 10h30. A resposta demorou. Quando veio foi só, ok. Sem coração. Sem te amo. Só, ok. Alguma coisa tinha mudado. Simone veio se despedir às 6h30. Certeza que não quer ir? Eu posso ficar com você.
Vai, Simone, você tem família esperando. Ela hesitou na porta. Carmen, lembra do que eu falei, sobre ficar até tarde? Lembro. Fica o máximo que puder, tá? Eu vou. Ela foi embora. Eu fiquei sozinha no escritório. Trabalhei até às 10 horas. O corpo inteiro doía, a febre tinha voltado. Eu mal conseguia manter os olhos abertos, mas algo me impedia de ir embora. As palavras da mulher, o comportamento do Valdir, tudo se misturando na minha cabeça. Às 10, finalmente desliguei o computador. Não dava mais. Precisava ir para casa. Peguei minhas coisas e saí. A rua estava deserta, iluminada pelos postes amarelados. O frio da noite cortava o rosto. Caminhei até o ponto de ônibus, os dentes batendo, o corpo tremendo. O ônibus demorou 20 minutos. Quando entrei e sentei, encostei a cabeça no vidro gelado e fechei os olhos. Só por 1 minuto, pensei. Acordei com um solavanco. O ônibus tinha parado no meu ponto. Desci correndo e comecei a caminhar as 3 quadras até o prédio. A rua estava vazia. As janelas dos apartamentos escuras. A maioria das pessoas já dormia. Quando virei a esquina e vi meu prédio, parei de andar. Tinha algo errado. Luzes vermelhas e azuis piscavam na frente do prédio. 2 viaturas da polícia, um caminhão do Corpo de Bombeiros, uma ambulância do SAMU e um furgão amarelo da Compagás. Meu coração disparou. Se você entrar por esta porta hoje, você não sai de volta. Comecei a correr. As pernas tremiam, a cabeça girava, mas eu corri. Quando cheguei mais perto, vi os vizinhos aglomerados na calçada, olhando para o prédio com expressões de choque. Dona Ivone me viu primeiro. Carmen! Ela veio correndo na minha direção, os olhos arregalados. Graças a Deus, você está viva. O que aconteceu? Minha voz saiu fraca, rouca. Que está acontecendo? Gás, vazamento de gás no seu apartamento. O chão sumiu debaixo dos meus pés. O quê? O sensor do seu Newton do 3º andar disparou umas 6h30. Ele chamou os bombeiros. Disseram que se alguém tivesse entrado lá e acendido a luz... Ela não terminou. Só fez o sinal da cruz. A gente achou que você estava lá dentro. Eu olhei para o prédio, para o meu apartamento no 4º andar. As janelas estavam abertas de par em par. Homens de uniforme entravam e saíam. E o Valdir? Perguntei. Cadê o Valdir? Dona Ivone apontou para uma das viaturas. E então eu vi meu marido. Ele estava sentado na traseira de uma viatura, com um cobertor nos ombros, conversando com 2 policiais. O rosto dele estava pálido, as mãos tremendo. Quando nossos olhos se encontraram, vi algo passar pelo rosto dele. Enio era alívio por me ver viva. Era outra coisa. Algo que durou só 1 segundo antes de ele colocar a máscara de novo. Corri até ele. Valdir, o que aconteceu? Você tá bem? Ele se levantou e me abraçou. Um abraço apertado, desesperado. Carmen, graças a Deus, eu liguei para você 1000 vezes. Puxei o celular do bolso. Realmente tinha várias chamadas perdidas. Eu devia ter dormido no ônibus durante mais tempo do que imaginei. Eu estava no trabalho. O que aconteceu? Eu não sei. A voz dele tremia. Cheguei em casa agora há pouco. Vi toda essa confusão. Os bombeiros disseram que teve um vazamento de gás no nosso apartamento. Vazamento? É, sério. Se alguém tivesse lá dentro... Ele não completou. Só me abraçou de novo. Mas alguma coisa não fazia sentido. Olhei em volta. Os bombeiros já estavam desmontando equipamentos. As viaturas pareciam estar ali há um bom tempo. E Valdir disse que tinha chegado agora há pouco? Não tive tempo de pensar nisso. Um homem de terno cinza se aproximou. A senhora é a moradora do apartamento 401? Sou Carmen Ferreira. Delegado Marcos Ribeiro. Ele mostrou a carteira. Preciso fazer algumas perguntas. Claro, mas o que aconteceu? A dona Ivone falou em vazamento de gás. O delegado olhou para mim, depois para o Valdir e de volta para mim. Senhora Ferreira, vamos conversar em particular? Senti um frio na espinha. Por quê? É procedimento padrão. Valdir se adiantou. Ela é minha esposa. Pode falar na frente de mim. O delegado ignorou ele. Senhora, por favor. Me levou até outra viatura, mais afastada. Abriu a porta e fez sinal para eu entrar. Sentei no banco de trás, ele sentou do meu lado.
O que a senhora estava fazendo hoje? Ele perguntou. Trabalhando, na distribuidora de materiais elétricos no Rebouças. Fiquei até às 10 por causa do inventário. Alguém pode confirmar? Meu chefe, Paulo Eduardo, e a Simone, minha colega, ficou até umas 6h30. Ele anotou. A senhora normalmente volta que horas para casa? 6, às vezes 6h30. Por que ficou até tão tarde hoje? Hesitei. Como explicar? Uma mulher misteriosa disse para eu não voltar para casa? Tinha muito trabalho, eu disse finalmente. E eu estava me sentindo mal. Não queria ir embora e ter que voltar de madrugada. Mentira. Mas o que eu ia dizer? O delegado me olhou por um longo momento. Senhora Ferreira, os bombeiros examinaram o cano de gás do seu apartamento. E? O cano foi cerrado. O mundo parou. O quê? Não foi um vazamento acidental. Alguém cortou o cano de gás intencionalmente. Um corte pequeno, feito para liberar gás devagar. Se a senhora tivesse chegado em casa no horário normal, às 6. Eu não conseguia respirar. A concentração de gás já estaria alta. A senhora está gripada, não é? Nariz entupido? Sim. Não ia sentir o cheiro. Ia entrar no apartamento, acender a luz ou o fogão e... Ele fez um gesto com as mãos. Uma explosão silenciosa. Meu Deus! A senhora tem ideia de quem poderia ter feito isso? Minha mente estava em branco. Quem? Quem ia querer me matar? E então, como um raio, me veio à mente. O comportamento estranho do Valdir. Os abraços, o te amo repetido, as perguntas sobre meu horário. Que horas você volta? Não esquece de me avisar. Tá vindo? Ele precisava saber exatamente quando eu chegaria, para não estar lá quando a explosão acontecesse. Senhora Ferreira? Eu não consegui responder. As lágrimas começaram a escorrer. Tem mais uma coisa, o delegado continuou. Descobrimos que seu marido fez um seguro de vida sobre a senhora há 2 meses. A sala girou. No valor de R$ 800 mil, com ele como beneficiário. Eu não sabia. A senhora não assinou nenhum documento? Não, eu nem sabia que existia esse seguro. O delegado fez outra anotação. É comum em casamentos longos um cônjuge fazer seguro sobre o outro sem o conhecimento, mas combinado com o vazamento de gás intencional. Eu fechei os olhos. 26 anos. 26 anos dormindo do lado desse homem, criando um filho com ele, construindo uma vida. E ele tinha planejado me matar. Por R$ 800 mil. Se eu tivesse morrido na explosão, ia parecer um acidente doméstico. Vazamento de gás. Acontece o tempo todo. E ele ia receber o seguro de vida sem ninguém desconfiar. A senhora está bem? Enio estava. Não ia ficar bem por muito tempo. A mulher, eu sussurrei. Que mulher? Uma mulher me abordou hoje de manhã, na frente do prédio. Ela disse... Minha voz falhou. Ela disse para eu não voltar para casa. O delegado se inclinou para frente. Que mulher? A senhora a conhecia? Nunca tinha visto. Uns 45 anos. Cabelo castanho preso num coque. Roupa social. Ela pegou minha luva que tinha caído e disse: se você entrar por esta porta hoje, você não sai de volta. E a senhora não voltou para casa no horário normal por causa disso? Fiquei pensando naquilo o dia inteiro. Achei que era bobagem, mas alguma coisa me fez ficar no trabalho até tarde. O delegado anotou tudo. Vamos precisar encontrar essa mulher. Ela pode ser testemunha-chave. Testemunha. Ou anjo da guarda. O que vai acontecer agora? Perguntei. Vamos investigar. O corte no cano, o seguro, tudo. Seu marido vai ser levado para depor. Ele vai ser preso? Ainda não temos provas suficientes para uma prisão, mas ele é o principal suspeito. Principal suspeito. Meu marido. O pai do meu filho. Senhora, a senhora tem para onde ir? Não pode voltar para o apartamento hoje. Pensei na Lourdes, minha amiga de infância. Tenho. Ótimo. Vou precisar que a senhora vá à delegacia amanhã para prestar depoimento formal. Tudo o que lembrar, o comportamento dele, as mensagens, a mulher misteriosa, é importante. Saí da viatura cambaleando. Valdir ainda estava do outro lado, cercado por policiais. Quando me viu, tentou vir na minha direção, mas um policial o segurou. Carmen, o que eles falaram? O que está acontecendo? Eu não respondi.
Enio conseguia nem olhar para ele. 26 anos. Carmen. Dei as costas e comecei a andar. Precisava sair dali. Precisava respirar. Precisava processar o que estava acontecendo. Meu marido tinha tentado me matar. E uma estranha tinha me salvado. Liguei para Lourdes do celular, minha amiga de infância, minha irmã de consideração. Carmen, são quase 11 da noite. Tá tudo bem? Lourdes. A voz saiu embargada. Pode vir me buscar? Eu tô na frente do meu prédio. Aconteceu uma coisa. Tô indo. Fiquei sentada num banco de cimento na praça em frente ao prédio, tremendo de frio e de choque. As viaturas ainda estavam lá. Os bombeiros ainda trabalhavam. E Valdir estava sendo levado para depor na delegacia. Meu marido, o pai do meu filho, o homem que tinha tentado me matar. Lourdes chegou em menos de 20 minutos. Quando me viu, correu e me abraçou. Carmen, meu Deus, o que aconteceu? Contei tudo. A gripe, a mulher misteriosa, o comportamento estranho do Valdir, o vazamento de gás, o cano cerrado, o seguro de vida de 800 mil. Ela ouvia em silêncio, cada vez mais sombria. Eu sempre desconfiei dele, ela disse quando terminei. Lourdes. Sempre, Carmen, desde o começo. Mas por quê? Por que ele faria isso comigo? Dinheiro. A resposta veio seca. 800 mil. Se você morresse na explosão, ia parecer acidente. Vazamento de gás. Acontece toda hora. Ele recebia o seguro de vida e ninguém ia desconfiar. Mas eu sou a esposa dele. E você ia morrer sem saber de nada. Você tá gripada há 3 dias, não sente cheiro. Ia chegar em casa, acender a luz ou o fogão e bum! Ela fez um gesto com as mãos. Ia parecer um acidente doméstico. Vazamento de gás. Acontece direto. A lógica era horrível. Perfeita. Mas como ele sabia que horas eu ia chegar? Por isso as mensagens o dia todo. Ele precisava saber o horário. Eu lembrei. Que horas você volta? Não esquece de me avisar. Ele estava calculando o momento exato. Se eu chegasse às 6, como de costume, a concentração de gás estaria alta o suficiente. Ele estaria em algum lugar longe, com álibi, quando a explosão acontecesse. Só que você chegou tarde, Lourdes continuou, e o sensor do vizinho disparou antes. Fazia sentido, um sentido horrível. Mas a mulher misteriosa, eu disse. Quem era ela? Eu não sei, mas ela salvou sua vida. Chegamos na casa de Lourdes perto da meia-noite. Eu estava destruída. Ela me colocou no quarto de hóspedes, me deu remédio, fez chá. Me tratou como quando éramos crianças. Dorme, ela disse. Amanhã a gente pensa no que fazer. Lourdes, o Caio. O nome saiu como um soluço. Eu sei, a gente vai ter que contar. Como eu falo para ele que o pai dele tentou me matar? Ela segurou meu rosto. Carmen, o Caio te conhece. Ele te ama. Ele vai ficar do seu lado. Eu queria acreditar nela, mas enquanto fechava os olhos, só conseguia pensar numa coisa. O pai do meu filho tinha tentado me matar. Acordei com o som do celular tocando. Demorei para entender onde estava. O quarto era diferente, a cama era diferente, o cheiro era diferente. Então lembrei. A casa da Lourdes. A noite anterior. O celular continuava tocando. Olhei para a tela. Caio. O coração disparou. Que horas eram? Olhei para o relógio na parede. 10 da manhã. Em Boston, eram 8. Atendi com a mão tremendo. Alô? Mãe! A voz do meu filho estava desesperada. O que aconteceu? Eu vi no jornal. Disseram que teve uma tentativa de homicídio no prédio de vocês. E o nome do pai tá como suspeito. Jornal. A notícia já tinha saído. Caio, me escuta. Eu tô no aeroporto. Eu e a Letícia. A gente pegou o primeiro voo. Chega em Curitiba amanhã de manhã. Ele estava vindo. Meu filho estava largando tudo e vindo. Caio, calma. Mãe, me explica. O que está acontecendo? Tentaram matar a senhora? Filho, eu não sabia como dizer. O seu pai... Silêncio. Um silêncio longo e pesado. O quê? A polícia acha que foi ele, que ele cerrou o cano de gás do apartamento, para eu morrer numa explosão quando chegasse em casa. Mãe, isso não faz sentido. O pai não faria isso. Ele é meu pai. Eu sei, filho. Eu também não queria acreditar. Não, tem que ter um erro. Tem que ter outra explicação.
Eu podia sentir o mundo dele desmoronando. Meu menino, a milhares de quilômetros, descobrindo que o homem que ele admirava era um monstro. Caio, eu só sei o que a polícia me contou. Ele fez um seguro de vida sobre mim há 2 meses. 800 mil reais. Se eu morresse no acidente... Para. A voz dele tremeu. Para, mãe. Eu preciso processar. Eu também, filho. Mãe, a senhora tá bem? A senhora tá em segurança? Tô na casa da Lourdes. Tô bem. Eu chego amanhã. A gente vai resolver isso. Juntos. Eu te amo, Caio. Também te amo, mãe. Muito. Ele desligou. E eu fiquei olhando para o telefone, sentindo o peso do que tinha acontecido. Meu filho tinha acabado de descobrir que o pai dele tentou matar a mãe. Como a gente volta disso? As horas seguintes foram de espera. Lourdes não saiu do meu lado. Me fez comer, tomar remédio, descansar. Mas eu não conseguia fazer nada direito. Minha cabeça não parava. No começo da tarde, o delegado Marcos ligou. Senhora Ferreira, temos novidades. O que aconteceu? Seu marido está detido. Encontramos mais provas. Que tipo de provas? A serra que ele usou para cortar o cano de gás estava escondida na garagem do prédio, com as digitais dele. Digitais, era isso. Tem mais uma coisa, o delegado continuou. Descobrimos que o seguro foi feito por uma corretora chamada Débora Cristina Mendes. Ela trabalha na mesma seguradora que o seu marido costuma usar. Débora. Então tinha uma mulher envolvida. E essa Débora? Nós a interrogamos. Ela confessou que mantinha um relacionamento com o Sr. Valdir há quase 8 anos. 8 anos. 8 anos que meu marido tinha uma amante. Ela sabia do plano? Diz que não. Diz que só fez o seguro porque ele pediu. Mas estamos investigando. Desliguei e fiquei olhando para a parede. 8 anos. Enquanto eu cozinhava, limpava, trabalhava, ele estava com outra. E essa outra tinha ajudado a armar minha morte. Carmen? A voz de Lourdes era suave. O que foi? Ele tinha uma amante, há 8 anos. Lourdes não pareceu surpresa. Eu desconfiava. Por que você nunca me disse? Eu não tinha certeza. E você... Ela hesitou. Você amava ele. Eu não queria te machucar sem ter certeza. 8 anos, Lourdes. 8 anos. Eu sei. Enquanto eu trabalhava feito louca para ajudar em casa, enquanto eu criava o filho dele, enquanto eu ficava sozinha noite após noite achando que ele estava trabalhando, Enio consegui continuar. As lágrimas vieram com força. Lourdes me abraçou e deixou eu chorar. Chorar por tudo. Pelo casamento, pela traição, pela tentativa de assassinato, pela vida inteira que eu achava que tinha e que era mentira. A notícia correu rápido. No dia seguinte, minha foto estava no jornal. Marido tenta matar esposa com vazamento de gás para receber seguro de vida de 800 mil reais. Vizinhos ligavam. Colegas de trabalho mandavam mensagem. Todo mundo querendo saber os detalhes. Dona Ivone, a mesma que tinha me olhado com o horror na noite do incidente, apareceu na casa da Lourdes com um bolo. Carmen, me desculpa. Naquela hora eu achei... Todo mundo achou que talvez você... que eu tinha feito alguma coisa. Ela baixou os olhos. A polícia estava lá, o apartamento evacuado. A gente não sabia o que pensar. Eu entendo, Dona Ivone. Mas por dentro, eu anotava. Quem tinha duvidado de mim, mesmo que por um segundo? Simone veio me ver também. Ela chorou quando me abraçou. Eu sabia que tinha algo errado, por isso te disse para ficar no trabalho até tarde. Você salvou minha vida, Simone. Você e aquela mulher misteriosa. Que mulher? Contei sobre a estranha que tinha pegado minha luva e me avisado. Que coisa estranha, Simone disse. Quem será que era? Eu não sei, mas devo minha vida a ela. Caio chegou na manhã seguinte. Quando vi meu filho descendo do táxi na frente da casa da Lourdes, senti o coração apertar. Ele estava com olheiras, a barba por fazer, a roupa amassada de quase 20 horas de viagem. Letícia vinha logo atrás, com a barriga de 8 meses já bem visível. Mãe! Ele correu e me abraçou com tanta força que quase me derrubou. Graças a Deus! Graças a Deus a senhora tá bem. Eu tô bem, filho. Tô viva. Ficamos abraçados no meio da calçada, chorando os dois. Letícia esperou.
respeitando o nosso momento. Quando finalmente nos separamos, vi no rosto do meu filho algo que me partiu o coração. Raiva. Uma raiva fria e dura nos olhos dele. Onde ele tá? Na delegacia, preso. Eu quero ver ele. Caio. Eu preciso ver ele, mãe. Preciso olhar na cara dele e perguntar por quê. Eu entendi. Ele precisava desse confronto. Precisava ouvir do próprio pai. Tá bom, mas primeiro vamos entrar. Vocês precisam descansar. Dentro da casa, Lourdes tinha preparado café e pão de queijo. Letícia se sentou com dificuldade. A viagem tinha sido pesada para ela. Tia Lourdes, Caio disse, me conta tudo, desde o começo. E Lourdes contou. Tudo que eu tinha contado para ela. A mulher misteriosa, o comportamento estranho, o vazamento, o seguro, a amante. Quando ela terminou, Caio estava com os punhos cerrados na mesa. 8 anos, ele disse. 8 anos que ele tinha uma amante, e a gente nunca soube. Eu também não sabia, filho. Como a senhora não percebeu? A pergunta doeu. Eu achava que era normal. Casamento longo, cada um no seu canto. Eu estava ocupada demais trabalhando, cuidando da casa. Ele estava planejando matar a senhora, mãe, por dinheiro. Eu sei. 800 mil reais. Era isso que a vida da senhora valia para ele. Letícia colocou a mão no braço dele. Amor, calma. Calma? Ele se levantou de repente. Como eu vou ter calma, Letícia? Meu pai tentou matar minha mãe. Ele começou a andar de um lado para o outro. Eu cresci admirando esse homem, achando que ele era um exemplo, um bom marido, um bom pai. E esse tempo todo ele era um monstro. Caio. Eu tentei segurar a mão dele. Filho. Não, mãe. Ele se afastou. A senhora passou 26 anos com ele, criou um filho com ele, deu tudo por esse casamento, e ele retribuiu tentando te matar. As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Eu nunca mais quero ver esse homem. Ele não é mais meu pai. Ele é nada para mim. E saiu da cozinha batendo a porta do quarto. Letícia me olhou com os olhos marejados. Ele tá arrasado, dona Carmen. Ele amava muito o pai. Eu sei, filha. Dá um tempo para ele. Ele vai processar. Eu sei. Mas por dentro, meu coração estava em pedaços. Não só pelo que Valdir tinha feito comigo, mas pelo que tinha feito com nosso filho. No dia seguinte, Caio acordou com uma determinação no olhar. Mãe, eu preciso ir na delegacia. Pra quê, filho? Preciso ver ele, olhar na cara dele. Caio, não acho que seja uma boa ideia. Eu preciso, mãe. Se eu não fizer isso, essa raiva vai me consumir. Letícia tentou intervir. Amor, você não precisa fazer isso agora. Espera um pouco. Processa tudo primeiro. Não, Letícia. Eu vim de Boston pra cá. Larguei tudo. Eu preciso de respostas. Ele me olhou. A senhora vem comigo? Hesitei. A ideia de ver Valdir de novo me dava náusea. Mas meu filho precisava de mim. Vou. Fomos à delegacia. O delegado Marcos nos recebeu com um ar preocupado. Senhor Caio, não sei se é uma boa ideia. Eu preciso falar com ele. Só 5 minutos. O delegado suspirou. Tudo bem, mas qualquer sinal de alteração, a visita acaba. Nos levou até uma sala de vidro, daquelas de interrogatório. Valdir foi trazido algemado. Quando ele viu o Caio, os olhos se encheram de lágrimas. Filho. Caio ficou parado do outro lado do vidro, os punhos cerrados. Não me chama de filho. Caio, me deixa explicar. Explicar o quê? A voz do Caio tremeu. Que você planejou matar minha mãe? Que você cortou o cano de gás para ela explodir quando chegasse em casa? Valdir baixou os olhos. Não foi assim. Então foi como? Me conta. Eu quero saber. Eu estava desesperado. As dívidas, os problemas. Dívidas? Caio deu uma risada amarga. A senhora sabia de dívidas, mãe? Eu balancei a cabeça sem conseguir falar. Nenhuma dívida justifica matar alguém, Caio gritou. Muito menos sua esposa, a mãe do seu filho. Eu não queria que ela sofresse, Valdir murmurou. Não queria que ela sofresse? Caio bateu no vidro. Você ia explodir ela, queimar ela viva. Foi a Débora. Ela me convenceu. Ah, agora a culpa é da amante?
O sarcasmo na voz do Caio cortava. 8 anos traindo minha mãe com essa mulher e agora joga a culpa nela? Valdir começou a chorar. Caio, por favor, eu sou seu pai. Você não é mais meu pai. A voz do Caio era gelo. Meu pai morreu. Nessa sala eu só vejo um assassino covarde. Caio, você sabe o que mais dói? Eu admirava você. Eu achava que você era um homem de bem. Eu queria ser igual a você quando crescesse. Ele riu, mas era uma risada de dor. Graças a Deus eu não me tornei igual a você. Me perdoa, filho. Perdoar? Caio balançou a cabeça. Eu nunca vou te perdoar. Nunca. E eu vou fazer de tudo para você apodrecer na cadeia pelo resto da vida. Ele se virou para sair. Caio! Caio! Me escuta! Caio parou na porta. A Letícia tá grávida, de 8 meses. O bebê vai nascer daqui a pouco. Ele olhou para o pai por cima do ombro. E você nunca vai conhecer seu neto. Nunca. Isso é a minha vingança. E saiu. Valdir desmoronou na cadeira, soluçando. Eu fiquei ali por um momento, olhando para o homem com quem eu tinha passado 26 anos. Por que, Valdir? Perguntei baixinho. O que eu fiz para você? Ele levantou os olhos cheios de lágrimas. Carmen, eu te amava, de verdade. Eu achava que a gente tinha um casamento de verdade. Tinha? Não tinha. Você passou 8 anos me traindo, e quando enjoou de mim, resolveu me matar para ficar com o dinheiro. Não foi assim. Foi sim. Eu senti as lágrimas descendo, mas minha voz era firme. E o pior é que você quase conseguiu. Se eu tivesse chegado em casa no horário normal... Não terminei. Não precisava. Dei as costas e saí. Não olhei para trás. Aquele homem não era mais meu marido. Era só um estranho que eu tinha deixado dormir na minha cama por 26 anos. Naquela noite, Caio veio até o quarto onde eu estava. Eu não conseguia dormir. Ficava olhando para o teto, revivendo cada momento dos últimos 26 anos, procurando sinais que eu tinha ignorado. Ele sentou na beirada da cama. Mãe. Oi, filho. Me desculpa por ter gritado. Você tinha razão em estar com raiva. Mas não era com a senhora. Ele respirou fundo. Eu tô com raiva dele. E de mim mesmo. De você? Por quê? Porque eu nunca desconfiei. Porque eu achava que vocês eram felizes. Porque eu fui embora para os Estados Unidos e deixei a senhora sozinha com ele. Caio, não foi sua culpa. Mas se eu tivesse aqui... Filho. Eu segurei o rosto dele. Olha para mim. Nada disso foi sua culpa. Seu pai escondeu isso de todo mundo. De mim, de você, do mundo inteiro. A culpa é dele. Só dele. Ele começou a chorar. Meu menino de 25 anos, chorando no meu colo como quando era criança. Eu achava que ele me amava, mãe. Achava que ele amava a senhora também. Eu também achava, filho. Como alguém faz isso? Como alguém dorme do lado de uma pessoa por 26 anos e planeja matar ela? Eu não sei, não entendo. Talvez nunca vá entender. Ficamos em silêncio por um momento. Mãe, que foi? A Letícia tá de 8 meses. O bebê pode nascer a qualquer momento. Eu tinha esquecido. No meio de tudo isso, eu tinha esquecido que estava prestes a ser avó. Miguel, eu disse. Vocês iam chamar ele de Miguel. É, ele sorriu fraco. E ele vai precisar da avó dele, de você. Eu vou estar lá, filho, sempre. Então a senhora não pode desistir. Não pode deixar isso te destruir. Olhei para o meu filho, para o homem que ele tinha se tornado, apesar de tudo. Eu não vou desistir, Caio. Não agora. Não depois de ter sobrevivido. Promete? Prometo. Ele me abraçou de novo. Eu te amo, mãe. Também te amo, filho, mais do que tudo no mundo. As semanas seguintes foram de investigação e espera. O delegado Marcos me mantinha informada. As provas contra Valdir eram cada vez mais sólidas. A serra com as digitais dele, o seguro feito 2 meses antes, as mensagens no celular dele, que a polícia tinha apreendido, planejando o crime com Débora. Num dos prints que o delegado me mostrou, Valdir tinha escrito para ela: amanhã ela vai trabalhar gripada, não vai sentir o cheiro do gás. Quando chegar em casa, vai acender a luz e bum, a gente vai ser livre. Bum. Ele tinha escrito bum.
como se minha morte fosse uma piada. Débora, a amante, tinha sido presa também. Ela tentou jogar a culpa toda no Valdir. Disse que não sabia de nada, que só tinha feito o seguro porque ele pediu. Mas os prints provavam que ela sabia de tudo. Ela até tinha perguntado: e se ela não morrer na explosão? E Valdir respondeu: vai morrer. A concentração vai estar alta o suficiente, e mesmo se sobreviver, vai ficar tão queimada que não vai sobreviver aos ferimentos. Queimada. Esse homem tinha planejado me queimar viva. Tem mais uma coisa, o delegado disse numa das nossas reuniões. Descobrimos que o senhor Valdir tinha outra amante, além da Débora. Eu já não sentia mais nada. Quem? Uma mulher chamada Jéssica, de Joinville. Ele prometia para ela as mesmas coisas que prometia para Débora. Que ele ia largar tudo e ficar com ela? Exato. Nos e-mails ele fala em se livrar de vocês duas, da senhora e da Débora. Duas amantes. E ele ia descartar as duas quando conseguisse o dinheiro do seguro. Débora sabe disso? Contamos para ela durante o interrogatório. Ela surtou. Ironia. A mulher que tinha ajudado a planejar minha morte descobrindo que seria descartada também. E aquela mulher misteriosa? Perguntei. Vocês conseguiram encontrar? O delegado balançou a cabeça. Não. Perguntamos no bairro, mostramos o retrato falado que a senhora ajudou a fazer. Ninguém a viu antes ou depois daquele dia. Ela simplesmente sumiu? Parece que sim. Pensei na mulher, nos olhos dela, na voz calma quando disse: se você entrar por esta porta hoje, você não sai de volta. Quem era ela? Como ela sabia? Talvez eu nunca fosse descobrir. Não consegui me conformar com a ideia de nunca saber quem era aquela mulher. Nas semanas seguintes, enquanto esperava o julgamento, comecei minha própria investigação. Voltei ao bairro várias vezes, perguntei nos comércios, nos prédios vizinhos. Ninguém conhecia uma mulher com aquela descrição. Você tem certeza que ela não era do bairro? Lourdes me perguntou um dia. Tenho. Ela falava como se soubesse alguma coisa, como se tivesse informação privilegiada. Mas informação de quem? Essa era a pergunta que não saía da minha cabeça. Uma hipótese surgiu. E se ela conhecesse a Débora? E se fosse alguém da seguradora que tinha descoberto o plano? Fui até a seguradora onde Débora trabalhava. Descrevi a mulher para a recepcionista. Não conheço ninguém assim, ela disse. Mas eu sou nova aqui. Tem alguém que trabalha aqui há mais tempo? Ela me levou até uma senhora do RH, Dona Aparecida. Mostrei o retrato falado. Dona Aparecida franziu a testa. Essa mulher, ela me parece familiar. Meu coração disparou. Familiar de onde? Tinha uma funcionária aqui, anos atrás. Sandra, eu acho. Ela era assim, cabelo castanho, sempre de coque. E o que aconteceu com ela? Ela pediu demissão, há uns 6, 7 anos. Por quê? Não lembro bem. Acho que teve um problema pessoal. O marido dela morreu de repente. Morreu de repente. Como ele morreu? Dona Aparecida fez um esforço para lembrar. Acidente doméstico, eu acho. Explosão de gás ou algo assim. Eu congelei. Explosão de gás? É, foi muito triste. Ela ficou arrasada. Minha mente começou a conectar os pontos. Uma mulher cujo marido morreu numa explosão de gás. Uma mulher que trabalhava na mesma seguradora onde Débora estava agora. Uma mulher que, de alguma forma, sabia o que ia acontecer comigo. A senhora tem o contato dessa Sandra? Não, querida. Ela saiu há muitos anos. A gente perdeu contato. Saí da seguradora com mais perguntas do que respostas. Se essa Sandra era a mulher misteriosa, como ela tinha descoberto o plano? Ela estava vigiando Débora? Ouviu alguma conversa? Viu algum documento? E por que ela tinha me avisado em vez de ir à polícia? Contei minhas descobertas para o delegado Marcos. Interessante, ele disse. Vou tentar rastrear essa Sandra. A senhora acha que ela pode ter tido acesso aos planos do Valdir? É possível. Se ela ainda tinha contatos na seguradora, pode ter ouvido rumores sobre o seguro. Ou pode ter reconhecido o padrão. Afinal, o marido dela morreu da mesma forma. A ironia era cruel. Uma mulher que tinha perdido o marido numa explosão de gás, salvando outra mulher do mesmo destino. Se a encontrar, me avisa, eu pedi. Eu quero agradecer pessoalmente. Vou fazer o possível. Mas as semanas passaram
E a Sandra nunca foi encontrada. Às vezes eu gostava de pensar que ela era um anjo, uma guardiã que aparecia quando as mulheres precisavam. Outras vezes, achava que ela era apenas uma sobrevivente que não queria ver outra mulher passar pelo mesmo inferno que ela tinha passado. De qualquer forma, eu devia minha vida a ela. O bebê nasceu numa noite de agosto. Eu estava na casa da Lourdes, que tinha virado meu lar temporário, quando o telefone tocou. Mãe! A voz do Caio estava trêmula de emoção. Vem para o hospital, a Letícia entrou em trabalho de parto. Corri. Lourdes me levou de carro. No hospital, encontrei Caio andando de um lado para o outro no corredor. Quando me viu, correu e me abraçou. Tá tudo bem com ela? Perguntei. Tá. O médico disse que tá tudo normal, mas eu tô pirando. É assim mesmo, filho. Pais de primeira viagem. Esperamos juntos. Lourdes trouxe café. As horas passaram devagar. Finalmente, uma enfermeira apareceu. Senhor Caio, pode entrar. Seu filho nasceu. Filho, meu neto. Caio entrou na sala de parto. 10 minutos depois, ele apareceu na porta, chorando. Mãe, vem conhecer o Miguel. Entrei no quarto. Letícia estava exausta, mas sorrindo. E nos braços dela, um bebê pequeno, vermelhinho, perfeito. Quer segurar ele, vó? Vó, eu era a avó. Peguei o Miguel nos braços, tão pequeno, tão frágil, tão cheio de futuro. Oi, meu amor, sussurrei. Eu sou sua avó, e eu tenho muitas histórias para te contar. Olhei para o meu filho, para o meu neto, para a família que eu ainda tinha, e pensei em tudo que eu poderia ter perdido. Se eu tivesse chegado em casa no horário normal naquele dia de julho, se eu tivesse acendido a luz como fazia todo dia, eu não estaria aqui segurando meu neto. Obrigada, pensei para a mulher misteriosa, onde quer que ela estivesse. Obrigada por me dar isso. O julgamento aconteceu 2 meses depois. A sala estava lotada. O caso tinha virado notícia em Curitiba inteira. Jornalistas, curiosos, vizinhos, todo mundo queria ver o desfecho da história do marido que tentou explodir a esposa. Eu entrei de mãos dadas com o Caio. Lourdes e Letícia, que tinha deixado o bebê com a mãe dela, vinham logo atrás. Valdir foi trazido algemado. Ele tinha envelhecido 10 anos em 2 meses. O cabelo mais grisalho, o rosto mais magro, olheiras fundas. Ele evitou olhar para mim, evitou olhar para o Caio. Manteve a cabeça baixa. Débora veio separada, mais magra, os olhos fundos. Não parecia mais a mulher confiante das fotos que a polícia tinha mostrado. As semanas na cadeia tinham cobrado seu preço. O julgamento durou 3 dias. No primeiro dia, o promotor apresentou todas as provas, os e-mails, as mensagens, a serra com as digitais, o seguro. Mostrou fotos do cano cerrado. Trouxe um perito em gás que explicou em detalhes técnicos como a explosão teria acontecido. Com a concentração de gás que teríamos às 18 horas, quando a senhora Ferreira normalmente chegava em casa, o perito explicou. O simples ato de ligar um interruptor de luz teria causado uma explosão de nível moderado a alto, suficiente para derrubar paredes internas e causar um incêndio de grandes proporções. E a vítima? O promotor perguntou. A vítima teria morrido instantaneamente, ou pior, sobrevivido com queimaduras de 3º grau em mais de 80% do corpo. Nesse caso, a morte viria em dias ou semanas, após grande sofrimento. Eu fechei os olhos enquanto ele falava. Imaginei a cena, eu chegando em casa cansada, ligando a luz da sala como fazia todo dia, e então, fogo, dor, morte. Valdir não olhou para ninguém durante esse testemunho. Manteve a cabeça baixa, as mãos algemadas no colo. No segundo dia, foi a vez das testemunhas. Dona Ivone, a vizinha, contou como tinha visto Valdir saindo cedo naquele dia, com uma expressão estranha. Estranha como? O promotor perguntou. Sei lá, nervoso. Olhava para o relógio toda hora. O porteiro do prédio confirmou que Valdir tinha saído às 7 da manhã e só voltou às 19 e pouco, bem depois de os bombeiros chegarem. Então era isso. Naquela noite, quando Valdir disse que tinha chegado agora há pouco, eu tinha estranhado. Os bombeiros já estavam desmontando equipamentos, as viaturas pareciam estar ali há horas. Ele tinha mentido na minha cara, e eu quase não percebi.
Simone, minha colega de trabalho, testemunhou sobre as mensagens insistentes dele perguntando o meu horário. Ele nunca tinha feito isso antes? O advogado de defesa questionou, tentando desconstruir o argumento. Nunca, Simone respondeu firme. Em 16 anos trabalhando com a Carmen, eu nunca vi o marido dela ligar tantas vezes num dia só. O advogado de Valdir tentou argumentar que as provas eram circunstanciais, que qualquer pessoa poderia ter entrado no prédio e cerrado o cano, que as mensagens eram apenas preocupação de um marido com a esposa doente. Mas então o promotor apresentou a prova final, o vídeo da câmera de segurança do hall do prédio. A gravação mostrava Valdir saindo do apartamento às 5 da manhã, enquanto Carmen ainda dormia. Ele carregava uma sacola de ferramentas. Desceu até a área de serviço do prédio, onde ficava o registro de gás. Voltou 40 minutos depois, sem a sacola. Às 5h40, ele já estava de volta no apartamento. Tempo suficiente para voltar para a cama antes de Carmen acordar. A sacola foi encontrada na garagem do prédio, o promotor disse. Dentro dela, a serra com as digitais do réu e também uma máscara de gás. Máscara de gás. Ele tinha usado uma máscara para não ser afetado pelo vazamento enquanto trabalhava. O advogado de defesa não teve como argumentar contra isso. No terceiro dia, chegou a hora dos depoimentos finais. Primeiro, Débora. Ela foi trazida chorando, implorando clemência. Eu não sabia que ele ia matar ela gritava. Ele disse que era só para assustar, para ela ir embora e deixar ele livre. Assustar com uma explosão de gás? O promotor perguntou irônico. Eu não sabia. Eu só fiz o seguro porque ele pediu. Ele disse que era proteção. As mensagens mostram outra coisa, senhora Mendes. Ela continuou chorando, mas ninguém tinha pena, especialmente quando o promotor leu uma das mensagens dela para Valdir. Depois que a velha morrer, a gente vai poder ficar juntos de verdade. Mal posso esperar. A velha. Era assim que ela me chamava. Depois foi a vez do Valdir. Ele se levantou devagar, evitando olhar para a plateia. Eu me arrependo, ele disse. Eu não sei o que deu em mim. Era o desespero, as dívidas. Que dívidas, senhor Gonçalves? O promotor interrompeu. Investigamos suas finanças. A senhora não tinha dívidas significativas. Valdir engoliu em seco. Eram dívidas pessoais, coisas que eu escondia da Carmen. Dívidas de jogo? De empréstimos clandestinos? Eu prefiro não dizer. O promotor balançou a cabeça. A verdade, senhor Gonçalves, é que a senhora não tinha dívidas. O que a senhora tinha era uma amante cara e planos de começar uma vida nova, e a esposa era um obstáculo. Valdir não respondeu. Quando chegou a minha vez de depor, eu me levantei devagar. Caminhei até a frente do tribunal e olhei para o homem com quem eu tinha passado 26 anos. Eu cuidei de você, eu disse. Lavei sua roupa, fiz sua comida, criei nosso filho, trabalhei para ajudar nas contas. Acordei cedo, dormi tarde, abri mão de sonhos para manter nossa família. E você me chamava de quê nas mensagens para sua amante? Ele não respondeu. Me chamava de a velha, dizia que eu era um fardo, que você mal aguentava olhar para minha cara. Débora chorou baixinho. Não sei se de remorso ou de vergonha. Eu servi 26 anos da minha vida a você, e você retribuiu planejando me queimar viva. Fiz uma pausa. Respirei fundo. Sabe o que mais me dói? Não é a traição. Não é o plano de me matar. É o Caio. Olhei para o meu filho sentado na primeira fila. Você destruiu a imagem que ele tinha do pai. Você fez ele descobrir que o homem que ele admirava era um monstro. Isso não tem perdão. Virei para o juiz. Meritíssimo, eu não peço vingança. Eu só peço justiça. E peço que esse homem nunca mais tenha a chance de fazer isso com outra mulher. Sentei. Não precisava dizer mais nada. A sentença veio no fim do terceiro dia. Valdir, 16 anos em regime fechado por tentativa de homicídio qualificado e fraude de seguros. Débora, 9 anos como cúmplice. Quando o juiz leu a sentença, Débora se virou para Valdir com um ódio que eu nunca tinha visto. Você destruiu minha vida, ela gritou enquanto era levada. Você disse que a gente ia ser feliz juntos. Valdir foi levado em silêncio. Caio segurou minha mão com força. Acabou, mãe. Ele nunca mais vai machucar você. Acabou. Depois de meses de pesadelo, tinha acabado.
Os meses seguintes foram de reconstrução. Vendi o apartamento. Não conseguia mais pisar lá. Cada cômodo tinha memórias que agora pareciam mentiras. O quarto onde eu dormia ao lado dele por 26 anos. A cozinha onde eu preparava as refeições que ele comia sem agradecer. A sala onde a gente assistia TV em silêncio, cada um no seu canto. E a área de serviço. O cano de gás. O lugar onde ele tinha cerrado minha sentença de morte. Não, eu não podia mais viver ali. Com o dinheiro da venda, comprei uma casinha no Boqueirão. Térrea, com quintal, perto da Lourdes. Um lugar para começar de novo. A mudança foi dolorosa. Tive que escolher o que levar e o que deixar para trás. Deixei os móveis, deixei as fotos do casamento, deixei as lembranças, levei as luvas da minha mãe, os álbuns do Caio criança, algumas panelas que eram da minha avó. E só. Comecei do zero. Móveis novos, decoração nova, vida nova. A casinha era pequena, mas era minha. Pela primeira vez em 26 anos, eu tinha um lugar que era só meu. Sem memórias ruins, sem fantasmas. Caio e Letícia ficaram no Brasil até eu me estabilizar. Ele conseguiu trabalhar remoto por um tempo, e ela tirou licença estendida. Ter o Miguel ali, pertinho de mim, foi o que me salvou. Cuidar do meu neto, ver ele crescer dia após dia, me lembrava que eu tinha motivos para viver. Nos primeiros meses, eu acordava no meio da noite com pesadelos. Sonhava com explosões, com fogo, com a voz do Valdir dizendo "te amo", enquanto me empurrava pro abismo. Comecei a fazer terapia, uma vez por semana, depois 2. A psicóloga me ajudou a processar o trauma, a entender que eu não tinha culpa de nada. "Você foi vítima de um sociopata", ela me disse. "Pessoas assim são especialistas em manipulação. Não é sua culpa não ter percebido." Levou tempo, muitas sessões, muitas lágrimas. Mas aos poucos, os pesadelos foram diminuindo. A culpa foi se dissolvendo. E eu fui aprendendo a viver de novo. 3 meses depois do julgamento, recebi uma carta. Era do Valdir, da penitenciária. Lourdes estava comigo quando abri a caixa de correio e vi o envelope. "O que é isso?" ela perguntou. "Carta dele." "Vai abrir?" Olhei para o envelope. Meu nome escrito na letra do Valdir, aquela letra que eu conhecia de 26 anos de bilhetes, de listas de compras, de cartões de aniversário. Não. Rasguei o envelope ao meio sem abrir. Joguei no lixo. "Você não quer saber o que ele escreveu?" "Não. Nada que ele diga vai mudar o que ele fez. Nada vai apagar a tentativa de me matar. Eu não preciso das desculpas dele. Não preciso das explicações dele. Não preciso de nada que venha dele." Lourdes me abraçou. "Você tá certa." Nos meses seguintes, vieram outras cartas. Todas foram pro lixo sem serem abertas. Eu tinha fechado esse capítulo da minha vida. Valdir era passado, e o passado não merecia minha atenção. Voltei pro trabalho. Paulo Eduardo me recebeu com um abraço. "Carmen, você é a pessoa mais forte que eu conheço." "Eu só não desisti, seu Paulo." Os primeiros dias foram estranhos. Todo mundo me olhava diferente. Alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Rosângela, a colega fofoqueira, agora me olhava diferente. Com respeito, talvez. Ou medo. Eu não me importava. Simone foi minha âncora. Me tratava como sempre, sem drama, sem perguntas invasivas. "Você precisa de alguma coisa?" "Só que você continue sendo minha amiga." "Isso eu sempre vou ser." No bairro novo, as pessoas me reconheciam das notícias, mas me olhavam com admiração, não com pena. "É a mulher que sobreviveu", eu ouvia às vezes. Uma senhora me parou na padaria um dia. "Dona Carmen, eu vi sua história na TV. A senhora é muito forte." Eu sorri. Eu só não desisti. Era verdade. Eu só não tinha desistido. 1 ano depois, inverno de novo em Curitiba. 1 ano exato desde aquela manhã gelada que mudou minha vida. Estou na varanda da minha casa nova tomando chá. Miguel dorme no carrinho do meu lado, todo agasalhado contra o frio. Caio e Letícia foram ao mercado. Deixaram o bebê comigo. Olho para a rua gelada e lembro de tudo. A mulher misteriosa. O aviso. A escolha de ficar no trabalho até tarde. Se eu tivesse voltado para casa no horário normal... N termino o pensamento. Não precisa. Olho para o meu neto dormindo, para as mãozinhas fechadas, para o rostinho em paz.
Essa vida não existiria se eu tivesse morrido. Eu não estaria aqui para ver meu neto crescer. Penso na mulher misteriosa. Nunca a encontrei de novo. Nunca soube quem era. Às vezes penso que foi um anjo. Outras vezes, acho que foi apenas uma estranha que, por algum motivo, sabia do plano do Valdir e resolveu me avisar. Tanto faz. O que importa é que ela me salvou. Caio e Letícia decidiram ficar no Brasil. Ele conseguiu um emprego numa empresa de tecnologia aqui em Curitiba. Trabalha de casa na maioria dos dias, o que significa que eu vejo o Miguel quase todo dia. Mãe, a senhora não precisava se mudar para perto da gente. Ele disse quando anunciei que tinha comprado a casa no Boqueirão. Eu sei, mas eu quis. A verdade é que eu precisava. Depois de tudo o que aconteceu, eu precisava de família por perto. Precisava saber que meu filho e meu neto estavam a 10 minutos de carro. Letícia se tornou a filha que eu nunca tive. Ela me liga quase todo dia, pede conselhos, compartilha preocupações de mãe de primeira viagem. Dona Carmen, o Miguel não quis mamar hoje. É normal? Dona Carmen, ele tá dormindo demais. Devo me preocupar? E eu ajudo. Oriento. Às vezes só escuto. É bom se sentir útil. É bom se sentir amada. Voltei para o trabalho 3 meses depois do julgamento. Paulo Eduardo me recebeu com um abraço e um aumento. Você merece, Carmen. Depois de tudo que passou. Simone me abraçou chorando. Eu sabia que tinha algo errado naquele dia. Ainda bem que você me ouviu. Trabalho até hoje na mesma distribuidora. Mesma mesa, mesma função. Mas eu mudei. Agora eu saio no horário. Não levo o trabalho para casa. Não sacrifico minha saúde por hora extra. Aprendi que a vida é curta demais para ser desperdiçada. O frio de Curitiba continua cortante nesta manhã de julho. Mas agora eu tenho quem me aqueça. Tenho o Miguel, dormindo no carrinho, todo agasalhado. Tenho o Caio, que voltou para ficar perto de mim. Tenho a Letícia, que me trata como mãe. Tenho a Lourdes, minha amiga de sempre. E tenho minhas luvas, as mesmas que minha mãe tricotou há tanto tempo, as mesmas que caíram no chão naquela manhã e me conectaram com a mulher misteriosa. Pego as luvas do bolso do casaco. Ainda estão um pouco deformadas, a lã já gasta em alguns pontos. Mas eu nunca vou me desfazer delas. São minha conexão com minha mãe. E agora, são minha conexão com a mulher que salvou minha vida. Obrigada, sussurro pro vento gelado. Obrigada, mãe. Obrigada, estranha. Obrigada por tudo. Miguel acorda com um grunhidinho e olha para mim com aqueles olhos enormes. Oi, meu amor, eu digo pegando ele no colo. A vovó tá aqui, sempre vou estar. Ele sorri, um sorriso sem dentes, cheio de promessa. E eu sei que vai ficar tudo bem. Meu nome é Carmen. Tenho 55 anos. Sobrevivi a uma tentativa de assassinato planejada pelo homem com quem dormi por 26 anos. O pai do meu filho. O homem que eu achava que me amava. Perdi muita coisa. O casamento, a casa, a ilusão de segurança. Perdi a confiança no amor romântico. Perdi 26 anos da minha vida. Mas ganhei muito mais. Ganhei uma nova perspectiva. Ganhei a certeza de que sou mais forte do que imaginava. Ganhei a liberdade de ser quem eu quiser ser. Descobri quem eram meus verdadeiros amigos e quem não era. Vi meu filho se tornar um homem incrível, capaz de deixar tudo para trás para ficar do lado da mãe. Conheci meu neto, a maior alegria da minha vida. E aprendi a lição mais importante. Nunca é tarde para recomeçar. Se você está lendo isso, se está passando por algo difícil, eu quero que saiba. Você é mais forte do que pensa. E às vezes, a salvação vem de onde a gente menos espera. Pode ser uma amiga, um filho, uma estranha na rua. Pode ser uma vizinha que oferece um ombro, uma colega de trabalho que nota que algo está errado, uma mulher misteriosa que pega sua luva do chão e diz uma frase que salva sua vida. Fique atenta aos sinais, confie na sua intuição e nunca, nunca desista. Eu sou Carmen e essa foi minha história. Obrigada por escutar. E se você conhece alguém que está passando por uma situação difícil no casamento, por favor, compartilhe essa história. Às vezes, saber que não estamos sozinhas é tudo o que precisamos para encontrar a força de seguir em frente.